elas vão começar a atuar no primeiro período da tribulação. Isso é fato. Quando acontecer já o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus, pastor Bernardo, eu quero crer, no meu pensamento, que as testemunhas já começam a pregar ali em Jerusalém. Por quê? Porque você percebe que não há muito tempo. E a Bíblia menciona que eles vão pregar 3 anos e meio, ou seja, 42 meses, né? Que nós sabemos que os dias lá de judeus são de 30 dias, não tem o 31, são 30 dias aí fechados, são 42 meses que dá 3 anos e meio, tá bom, pessoal? Vamos lá então. Olha lá, a Marlene disse que é Moisés, não que Elias, mas ninguém falou, deixa eu ver quem mais. Ó, Eliane Cruz colocou ali, ó, Elias e Moisés, olha só, Elias e Moisés, hein? Que benção. Meus irmãos, vou pôr aqui na tela aqui já. Põe na tela, por favor, pastor Bernardo, aí pra gente. Vamos lá. Pois bem. Aí. Vamos lá. Gente, aí na tela nós temos um versículo bíblico, Apocalipse 11, 3 e 4, que diz assim, ó. E darei poder às minhas 2 testemunhas e profetizarão por 1260 dias, vestidos de sacos. E essas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. A Margarete Rodrigues disse que é Elias e Moisés, olha lá. O pessoal está dizendo que é Elias e Moisés ali. Que legal, pessoal, que legal. Obrigado pela participação aí dos irmãos que estão participando aí, das irmãs. Deus abençoe a sua vida, vocês são bênção aqui. Amém? Uma coisa que eu acho interessante, pastor Bernardo, é que a Bíblia menciona claramente que vai dar poder para as 2 testemunhas. Sim. E elas vão profetizar em um período caótico, que é a tribulação. Nesse período, a igreja já não estará mais aqui. Nós já falamos aqui nas lives passadas sobre o arrebatamento, como se dará. Eu acho que não tem, assim, por que falar agora sobre o arrebatamento. Mas nós sabemos que assim que a igreja for arrebatada, dá-se início à tribulação, porque nós temos a tribulação, que é um período de 3 anos e meio, e a grande tribulação, que é mais um período de 3 anos e meio. O povo, né, costuma chamar de a grande tribulação os 7 anos, mas há uma separação entre essas 2 fases aí, irmãos. A tribulação e a grande tribulação. Isso. Okay. A nossa irmã Vandeléia Gonçalves de Oliveira, Elias e Moisés. Olha aí, que legal. Obrigado, Vandeléia, pela participação. Meus irmãos, então nós temos na tela aí, eu darei poder às minhas 2 testemunhas. Então, o próprio Jesus vai dar poder para as 2 testemunhas. O que diz aqui, irmãos? Zacarias, no capítulo 4, versículo 11, diz assim, ó. Respondi mais dizendo-lhe que quem são as 2 oliveiras, a direita e a esquerda do castiçal. E respondendo-lhe outra vez disse, quem são aqueles 2 ramos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro e que verte de si azeite dourado? E ele me falou, dizendo, não sabeis tu o que é isto? E eu disse, não, Senhor meu. Então ele disse, estes são os 2 ungidos que estão diante do Senhor e de toda a terra. Para confirmar mais ainda, olha o que diz Zacarias 4 e 6. E respondeu-me dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Ou seja, voltando aqui um pouco aqui atrás, as 2 testemunhas terão poder e vão começar a profetizar aonde, irmãos? Justamente em Israel. Por quê? A missão das 2 testemunhas, não sei se o pastor Bernardo compartilha do mesmo pensamento, elas vão começar a pregar ali para converter os 144 mil que vão, são 12 mil de cada tribo que vão se converter, são os 144 mil selados que vão também pregar após as... do Israel, né? Isso. Sim. Que vão pregar após aí as 2 testemunhas. Sim. Isso chama muita atenção. E uma coisa que eu acho interessante é que muitos dizem que João Batista
é Elias, né? O Outra que pessoal tem falam gente Enoque. exatamente, tem uns que falam que é Enoque, mas a gente vê também o próprio Tiago, ele fala também, gente, das questões das testemunhas. Tiago 5,17. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que chovesse por 3 anos e 6 meses. Não choveu sobre a terra. O que eu venho entender com isso aqui, pastor Bernardo, antes da gente Sim, entrar em detalhe, eu quero só sim. apenas deixar aqui Lucas, eu inverti aqui a áudio de versículo, mas tudo bem. Lucas 1,17 fala assim, ó, ele irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais, os filhos e os rebeldes à prudência do justo. Ou seja, aqui está falando, irmãos, que João Batista não era Elias. Ele veio no poder, na virtude de Elias. O próprio Elias. João disse. Alguém me pergunta para ele: é você, Elias? Ele falou: não sou Elias. Então ele veio no mesmo poder e na autoridade de Elias. Agora, uma coisa: quem será pastor Bernardo? Quer dizer, Que nosso é sentido com o mesmo tipo de missão que Elias. na mesma unção, no mesmo unção, né? Exatamente, mesma unção, mesmo poder, a mesma virtude de Elias. O que está colocado aqui no versículo, mas o que o senhor colocou também é válido. Realmente ele veio ali para poder. Não era ele Elias, mas ele veio na autoridade de Elias. Tanto é que quando ele está ali pregando na beira do Jordão, né? Aí chega os saduceus, chega ali várias pessoas de outras seitas, ele diz: vai, raça de víbora, produzir frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos para o pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Olha só que autoridade que ele tinha. Ele dizia assim: olha, na mão dele tem a pá, ele vai limpar a eira, vai recolher no celeiro o trigo e vai queimar a palha com fogo que nunca se apagará. Vai lá primeiro produzir frutos dignos de arrependimento, depois você vem cá que eu te batizo. Ou seja, João Batista tinha já o dom da revelação ali, irmãos, que interessante, né? Sem ainda ter descido o Espírito Santo sobre a terra. Mesmo assim, João Batista tinha uma unção poderosa que ele batia o olho, ele sabia se a pessoa estava ou não preparada para ser batizado, pastor Bernardo. Isso Coisa é que muito importante. poucos notam isso, mas isso é uma virtude de Elias. Elias batia o olho e já falava, irmãos. Elias era terrível nessa questão. E Agora, a também, questão... e também o João Batista, já na barriga, quando as mães se encontraram, a Bíblia diz que foi cheio do Espírito Santo, né? Verdade, com certeza. Então, a gente vê que a unção estava sobre João Batista e era muito diferenciada. Ele foi profetizado por Isaías. Aí ele falou que viria uma voz que clamou no deserto, que ia endireitar o caminho, ia preparar o caminho do Senhor. E esse era João Batista e veio na unção aí, no poder de Elias. Alô, Edilza Ferreira, Deus te abençoe, minha irmã. Chegando aí também, irmã Edilza, Deus te abençoe. Fabiana Costa, Deus abençoe vocês poderosamente por estar conosco aqui. Muito bem, meus irmãos. Pois bem, quem é a primeira testemunha? Na minha opinião, irmãos, daqui a pouquinho eu vou falar sobre a primeira testemunha na ótica que eu pensava no passado, tá bom? Não tá errado, mas no finalzinho eu vou falar o meu pensamento acerca disso. Mas a primeira testemunha, ela vai ser como Elias. Por quê? Não choveu. Eu dizia que era Elias. Eu não sei o Bernardo se ele vai concordar comigo agora, né? Talvez ele disse que é Elias, né? Mas eu vou falar no finalzinho por que eu acho que não vai ser Elias. Como Elias. Não vai ser Elias propriamente dito, mas muitos pregam, gente, que vai ser Elias realmente, porque Elias não morreu. Elias, ele foi o quê? Pastor Bernardo? Ele foi arrebatado. Então, ele não passou pela morte física, certo? Vamos lá, 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Se nós pegarmos Apocalipse, capítulo 11, versículo 6, deixa eu dar um zoom aqui para os irmãos chegar melhor. Peraí, deixa eu dar um zoom, acho que está muito pequeno.
Então, zoom aqui. Aê! Agora sim. Este tem poder para fechar o céu para que não chova nos dias da sua profecia. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, para ferir a terra com toda a sorte de pragas e todas quantas vezes quiserem. Você vê que tem uma semelhança de Apocalipse 11:6 com 1 Reis 17. Porque Elias, quem na Bíblia, irmão, que fez parar o tempo, não chover, durante aí 3 anos e meio? Foi Elias. Isso. Da mesma forma aí, também aqui em Apocalipse. As duas testemunhas terão o poder, olha, eles terão o poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, e todas quantas vezes quiserem. Irmãos, eu acho isso aqui muito interessante, porque o único no Velho Testamento que fez isso foi Elias. Então, a gente vê claramente que essa primeira testemunha terá este poder de fechar o céu. Por quê? Porque ela vai estar pregando, e aqueles que rejeitarem, ela vai dizer, olha, não vai chover durante tanto tempo para mostrar que realmente Deus está falando. É Deus que está falando. Para confirmar suas profecias, né? Exatamente. É isso, pastor Bernardo, eu não sei se os irmãos que estão me acompanhando, a Bianca, Guerra, deixa eu ver quem mais aqui, Eliane Cruz, a irmã Malene, a irmã Fabiana. Nossas igrejas hoje em dia, irmãos, tem muita palavra e pouco poder, pouca manifestação do Espírito Santo. Porque o que faz a pessoa se arrepender, irmãos, é claro que é o Espírito Santo. Mas as igrejas hoje em dia, desculpa a expressão, a palavra que eu falar aqui agora, estão mortas praticamente. Não estou aqui querendo generalizar, mas você vai numa igreja hoje em dia, é raro você ver uma igreja com movimento do Espírito. Você ouve mais os mosquitos voar dentro da igreja. Há mais programação que ação do Espírito Santo. Exatamente. Virou mais um desfile de moda. Mas não estou dizendo isso aqui, irmãos, para os irmãos não ir para a igreja, não. Se não for, fica pior ainda. Estou dizendo que a gente percebe que as duas testemunhas virão com poder e palavra, vão vibrar no poder de Deus, vai com unção, com sinais, e também vai pregar o arrependimento, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso também. Agora, irmão pastor Bernardo, vamos mais um pouquinho avante. As testemunhas, irmã Rafaela, irmã Fabiana, Bianca, que nos acompanha, elas também vai fazer cair fogo do céu. Amém. Não é verdade? Vamos 2 Reis aqui, ó, 2 Reis, capítulo 1, versículo 10, olha lá. Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50, se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma a ti e aos teus 50. Então, fogo desceu do céu e consumiu a ele e aos seus 50. Nós conhecemos essa passagem bíblica, né? Quando Elias está lá em cima, lá, e de repente vai várias comitivas tentar convencer Elias de descer lá de cima, porque o rei queria falar com ele. Mas nessa tentativa morreram muitas pessoas com fogo que desceu do céu, porque Elias havia profetizado. Mas há uma coisa que chama atenção, o pastor Bernardo, e eu achei interessante também, que a Apocalipse, meus irmãos, 11:5 diz, e se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Você vê então aqui, que não tem como dizer, gente, não tem como não dizer que a primeira testemunha não seja Elias, tá? É bem claro que os irmãos, foca aí, irmãos. Eu não estou dizendo que é Elias, mas por enquanto não vou falando que é Elias, tá bom? Sim. Elias, por quê? Porque ele que fez não chover sobre a terra no Velho Testamento, e foi ele também que fez fogo descer do céu. Correto, pastor Bernardo? Inclusive, naquele episódio onde tem ali os 850 profetas de Baal, né, de Azer e Baal ali, e ele clama e o fogo desce. Ou seja, você não encontra na Bíblia alguém que tenha essa mesma irmã autoridade, né, irmã Claudiana? Sim. Exatamente. Agora vamos para o próximo tópico aqui, gente, tá bom? Eu disse para os irmãos bem claro que
As duas testemunhas vão trabalhar no início da tribulação. Eu não sei se o pastor Bernardo concorda, mas eu, na minha conjectura, isso vai acontecer assim que a igreja for arrebatado, elas já começam a pregar, as duas testemunhas. Agora, pastor Bernardo, vão pregar até quando? Até completar, meus irmãos, os 144 mil. Essa é a missão das duas testemunhas. É pregar o evangelho, não é o mais da graça, mas é o evangelho do quê, irmãos? Quem sabe? Vamos ver. Quem sabe coloca. Vamos lá. Bem rapidinho, vou dar 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Irmãos, engraçado, a gente vê, pastor Bernardo, a misericórdia, Gildivan, de Deus, mesmo que a igreja sendo arrebatada, ele ainda vai enviar duas testemunhas que vão pregar para 144 mil. E qual que é a missão da testemunha? É pregar o arrependimento, que o povo venha se arrepender e reconhecer Jesus como Salvador. Eu acho lindo isso. Mesmo não estando mais no tempo da graça, vamos estar onde, irmãos? No evangelho do reino. É isso, pastor Bernardo? Do reino. Então, irmãos, quando a igreja é arrebatada, então finda a dispensação da graça e nós não, né? Quem ficar aqui vai entrar... vai entrar na dispensação do reino. Isso mesmo, irmã Marlene. Do reino, tá? Do reino. Então, gente, começa a pregação do evangelho do reino. E aí começa, então, a se converter o povo judeu. Eles veem que realmente Deus está falando através das duas testemunhas. Elas têm vai ter poder, um poder grandioso, um poder gigante. E agora, pastor Bernardo, por que quem será agora a segunda testemunha? Uns falam que a segunda testemunha é Enoque. Enoque. Mas Enoque, meus irmãos, ele sim, tudo bem, ele foi também levado, ele foi arrebatado, né? Não passou pela morte. Mas por que eu acho que não pode ser Enoque? Porque Enoque, irmãos, ele é um tipo, como eu posso dizer para os irmãos, daqueles que andam com Deus e é tomado. Ou seja, o que isso quer dizer? Está remetendo à igreja que está aqui hoje, tá bom? E nós, a qualquer momento, vamos ser arrebatados. Enoque tipifica o arrebatamento da igreja do Senhor. Sim. E outra coisa, Enoque, a Bíblia diz que ele andou tão retamente na presença de Deus que Deus para si o tomou. Assim também a igreja do Senhor Jesus, santa, imaculada, lavada do sangue do Cordeiro, vai ser arrebatada. Então, irmãos, eu, na minha opinião, descarto o pastor Bernardo Enoque de ser a segunda testemunha, porque ele é aí um tipo daqueles que andam com Deus e Deus o toma, que tipifica a igreja do Senhor. E também os critérios que a Bíblia vai dar do segundo testemunho, outros critérios que o pastor vai falar há pouco tempo, não se enquadra com Enoque, porque o Enoque, a Bíblia não nos mostra os milagres que ele fez, né? Enquanto o segundo testemunho vai fazer milagres. Exatamente. Enoque não fez nenhum tipo de milagre, igual fez Elias, que é a primeira testemunha que nós confirmamos tanto no Velho Testamento como no Novo. Eu espero que você esteja marcando aí a referência bíblica para você acompanhar aí também na sua Bíblia. É importante, irmão. Bíblia é em primeiro lugar, tá bom? Amém. Muitas pessoas estão acompanhando lives por aí, aí a pessoa fala, mas cadê a Bíblia para poder estar confirmando se é aquilo mesmo, né? E o que nós estamos aqui estamos falando até agora é baseado dentro da Bíblia Sagrada. Então, nós temos o primeiro candidato. A Bíblia falando. Exatamente. Nós temos o primeiro candidato, que é Elias. Eu falei que a segunda testemunha não pode ser Enoque, porque Enoque é um tipo do arrebatamento da igreja.
E o senhor bem colocou, obrigado pelas suas palavras, ele não fez nenhum sinal de maravilha, ele não fez descer fogo do céu, não fez parar o tempo de chover, não. Enoque simplesmente foi arrebatado, tipificando a igreja que está aqui na terra e vai ser arrebatada a qualquer momento. Ponto final. Tá aí por enquanto, irmão? Tá certinho por enquanto? Entenderam aí, gente? Escreva aí. Pastor Rodrigo, eu estou entendendo. Tá entendendo, meus irmãos? Deixa eu ver aí. Ó, estamos com 24 pessoas ao vivo hoje, hein? Que bênção. Tá. Olha, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte, os irmãos, dá o like pra cima, pra ajudar o canal do Pastor Bernardo. Irmãos, amém. Todo dia o Pastor Bernardo dispõe seu tempo. Eu admiro a fé do Pastor Bernardo, irmãos. Amém. A fé e a coragem de estar aqui todo dia falando, irmão. Todo dia ele fala aqui, fazendo live. Então, compartilhe com mais pessoas aí. Agora, faça isso agora no grupo do WhatsApp, no Instagram, no Telegram. Aonde você sentir, compartilha agora. Manda pro pai, pra mãe, pros irmãos, pras irmãs, pros parentes, tá? Porque tem pessoas, irmãos, que não sabem muito bem sobre as duas testemunhas. E hoje aqui... Muitas pessoas, até pastores. Estamos trazendo aqui de uma forma muito mastigada, detalhada, até aqui, para os irmãos entender o que nós queremos passar para os irmãos, tá bom? Fique até o final, porque no final eu vou dar a minha opinião, tá bom? O porquê que eu acho que as duas testemunhas não é Elias de fato, tá? E também não é também o outro lá, que eu vou falar o nome daqui a pouco, eu vou falar agora, senão... Tá bom? Tá certo, meus queridos? Então vamos lá. Vamos para a segunda testemunha. Não é Enoque, porque eu já expliquei por que não é Enoque. Vamos lá. Por que que eu acho, irmãos, que a segunda testemunha, ela pode ser Moisés? Sim. Moisés. Vamos lá. Moisés também, lá em Judas, capítulo 1, olha aí na tela, versículo 9. Mas o arcanjo Miguel, leia um pouquinho, pastor Bernardo, leia um pouquinho para o senhor pode ler um pouquinho. Está quietinho aí, pode ler um pouquinho. Ok. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Olha aí, olha aqui a irmã Marlene Pereira, ó. Na verdade, eu me inscrevi agora, eu não sabia do canal do pastor. Eu vi no grupo, graças a Deus. Coloquei no grupo lá, depois você vai me pagar para mim um cachê, viu, pastor Bernardo? Ok, sem problema. Brincadeira. Muito bem, meus irmãos. Você viu que o pastor Bernardo deu aí, irmãos? Que o arcanjo Miguel, ele contendeu com o diabo acerca do corpo de Moisés. Entendeu? Então, você acha que Deus, até hoje, perdeu alguma batalha, irmão? Não perdeu. Com certeza, o corpo de Moisés, Deus o sepultou, Deus guardou com ele. E é bem fato, tem alguma teoria que diz que Deus pode estar guardando o corpo de Moisés, ele tem poder para isso, né? De forma que ele não venha apodrecer, que ele venha, então, ser a testemunha, venha aqui na terra, porque a gente sabe que no final da missão das duas testemunhas, elas vão morrer. E só pode morrer quem está com o corpo mortal. Quem está com o corpo imortal não pode morrer. Não morre, sim. Então, um ponto que eu acho crucial é essa questão aqui, que nós vamos voltar depois. Vamos voltar depois, viu, irmão Rosivelton? Deus te abençoe, meu irmão. Muito bem, meus queridos. Por que eu acho também que Moisés, sim, ele é a segunda testemunha, porque os sinais claros. Mas na minha modesta opinião, vou dar no final, deixar aqui o spoiler, não vou falar aqui agora não, eu tô falando a mesma coisa, mas os irmãos ficar focados até o final, porque é muito interessante os irmãos entender o que eu tô falando aqui pros irmãos. O diabo contendeu com o arcanjo Miguel acerca do corpo de Moisés. É verdade, pastor Bernardo? Sim. Então, Moisés também, ele tinha habilidade, tanto é que lá no Egito, lá ele fez claro que foi Deus que fez, mas através de Moisés, pragas chegaram ao Egito. Sim, porque a água... Deus, né? Deus disse, ele fará Moisés como Deus, né? Diante do faraó. Então, Moisés atuava como
como representante de Deus, como a manifestação de Deus lá no Egito. Exatamente. É por isso que ele é a segunda testemunha, cotada para ser a segunda testemunha, melhor dizendo. Inclusive tem aqui, deixa eu pegar aqui um versículo bíblico. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Mateus. Olha só, por que também eles sempre falam que é Moisés e Elias por causa desse versículo bíblico. Mateus 17:3. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus lá no monte. De transfiguração, né? Lá no monte da transfiguração com Jesus, Moisés e Elias apareceu ali. Aí eles usam dizendo que eles são as duas testemunhas por causa também desse versículo. Eu também não descarto essa hipótese, tá bom, meus irmãos? Nós temos um outro versículo bíblico também, que eu até marquei aqui para não me esquecer. Apocalipse 11:6 mostra claramente para nós aqui, meus irmãos. Mas primeiro eu quero mostrar no Velho Testamento, para depois mostrar no Novo. Em Êxodo, deixa eu ver aqui, ó. Olha só. A gente tem aqui, ó. Deixa eu tentar ler para os irmãos aqui bem rapidinho. Olha o que diz aqui, ó. E disse mais o Senhor a Moisés: diz a Arão, toma a tua vara e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, e sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios e sobre os seus tanques, e sobre todo o ajuntamento das suas águas, para que se torne em sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira, como nos de pedra. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado. E Arão levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos dos seus servos. E todas as águas do rio se tornaram em sangue. Agora, meus irmãos, acompanhe comigo agora. Obrigado, Giannis, por se inscrever no canal do Pastor Bernardo. Deus abençoe a tua vida. Olha só. Deus abençoe, Jane. Olha lá, o Pastor Bernardo está de sorriso de orelha a orelha, irmãos. Está feliz ali. Muito Estamos feliz pela vossa presença, pela a vossa chegada no canal. Vocês fazem essa força. Glória a Deus. E olha só, vamos aqui no Novo. Olha só, irmãos, no Novo. Apocalipse 11:6. E eles têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. Tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, para ferir a terra com toda sorte de praga, todas quantas vezes quiserem. Meu Deus, Pastor Bernardo. É muito forte, não é, Pastor Bernardo? Muito forte. Muito forte, porque nós vemos a semelhança, né? O que aconteceu com Moisés, no tempo de Moisés, e praticamente, literalmente, o Apocalipse apresenta isso para os testemunhos. Mas, como o pastor disse, no fim, vamos dar essa opinião, né? O entendimento do Espírito Santo dela. Eu estou aqui, irmãos, colocando para os irmãos uma teoria que eu sempre acreditava. Depois que eu comecei a ler mais a Bíblia e apurar mais, eu vi que, sim, com certeza, é Moisés e Elias, mas no final tem algo que eu tenho que falar para os irmãos o porquê, o motivo que eu acho que é tal coisa, tá bom? Mas fica aí conosco aí que você vai entender. O que acontece, gente? Pastor, é muito importante entender o contexto, entender a Bíblia, né? Exatamente. Uma palavrazinha pode mudar todo o pensamento do versículo. Exatamente. Agora, pastor Bernardo, interessante. A gente vê no Velho e no Novo, nós vemos as águas se convertendo em sangue, e isso remete o que Moisés fazia, correto? Então, correto. As duas testemunhas, é inegável que elas terão as mesmas características, tanto de Elias como de Moisés. Elias tipificando o quê? Gente, o que Elias tipifica, Elias? Os profetas. E Moisés? A lei. Você vê, então, aí as duas coisas andando juntas. E interessante, irmãos, que eu não sei se eu vou ter aqui marcado, mas lá no costume judaico diz que o testemunhos de dois homens faz a lei valer. Por exemplo, se alguém for pego no adultério, tem que haver duas testemunhas para poder confirmar. E assim por diante. Por exemplo,
quando Jesus foi assunto ao céu, havia dois, para testificar, dois anjos para testificar Jesus no céu, indo ao céu. Quando Deus foi livrar Jó e sua família, Deus mandou quem? Dois anjos. Sempre haverá duas pessoas para poder, como posso dizer, confirmar aquela tese, entendeu? Para ser válida. E justamente, irmãos... Como dois também pode significar o testemunho, né? O exatamente. Testemunho de duas. Exatamente. Pedro e João, quando foi lá para orar, para orar, e o coxo se levantou. Temos Moisés e Arão. Por que Deus não mandou só Moisés? Mandou Moisés e Arão, dois. Ou seja, meus irmãos, duas testemunhas, por quê? Porque o povo de Israel, se mandasse uma só, eles iam falar, não é válido. Mas são duas testemunhas para realmente o povo ver que ali tem realmente o poder, a unção de Deus, e que o povo venha a se arrepender. Porque aqui no versículo, olha só, versículo Apocalipse 11:3, olha lá, e darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Por quê? Porque era comum naquela época as pessoas se vestirem de saco para poder buscar o arrependimento. Davi fez isso quando ele pecou, Salomão também, a gente vê aquele Jó também fez essa mesma coisa. Quer dizer, isso é sinal de humilhação. Aquele profeta, o senhor chegou a ver ele pregando, que pregou lá nos Estados Unidos, veio para o Brasil, nas ruas, que alguém dizia que era uma das testemunhas, mas não era um americano, você chegou a ver? Chegou a ver, pastor Bernardo? Sim, era americano, sim, que estava evangelizando. Passou também aqui no São Paulo, se não me engano. Exatamente. Ele colocou o pano de saco, que é sinal de arrependimento, levar o povo a se arrepender. Assim também vão estar as testemunhas, vão estar vestidas de pano de saco. Quer dizer, em outro sentido, pastor, está confirmando o tipo de mensagem, né, como o pastor estava dizendo naquela hora, que eles vão pregar o arrependimento. Então, já exatamente, a forma de vestir confirma isso, né? Exatamente. E são 42 meses, né? Somos aí 1260 dias, ou seja, realmente 3 anos e meio, que é o primeiro período ali da tribulação. Acho que ficou bem claro essa parte, né, pastor? E aí, olha o que diz aqui, gente, em Apocalipse 11:5. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Ou seja, olha só o poder, irmã Devlin, lá dos Estados Unidos, irmã Edivânia. Deus abençoe tua vida, minha irmã. Irmãos, interessante isso aqui. Porque quem quiser fazer mal a elas, não vai conseguir fazer, porque eu não sei se esse fogo aqui, eu não posso falar se é literal ou se é um fogo nas palavras. Porque ela vai poder falar assim, ó... Elias era literal, né? E é literal, exatamente. Agora, pode ser que são poder na palavra. Por exemplo, olha, se você der um passo agora, você vai morrer. Aí a pessoa dá um passo, cai dura, né? Pode ser isso também, mas é fato inegável que elas vão ter uma autoridade literal. Sim. Entendeu? Não é palavras ao vento, não. Elas vão ter realmente o poder de fazer coisas extraordinárias. Para confirmar as palavras que eles vão começar a falar, os milagres vai acompanhar as palavras deles, né? Exatamente. E aí, quando as pessoas começarem a caírem mortas, as pessoas vão ver realmente, esses dois são diferentes, vão começar a se converter através da pregação das duas testemunhas que vão pregar o arrependimento, e 144 mil judeus vão se converter para poder, então, aí continuar pregando o evangelho do reino, que não vai ficar só em Israel, mas vai ser expandido no mundo todo. Isso é fato, pastor Bernardo. Agora, olha o que diz aqui, irmãos, para a gente ficar mais Bíblia, olha só. Sim. Apocalipse 11:6. Você quer falar alguma coisa? Pode falar, pastor, eu estou falando demais. Pode falar. Não, pode falar. Tá a falar coisas muito, muito fortes, muito importantes, por isso que eu estou deixando que fale. Vamos lá, então. Apocalipse 11:6. Eles têm poder para fechar o céu para que não chova. E, irmãos, não vai só parar Israel.
é o mundo todo vai ficar sem chover nos dias de sua profecia. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue. Irmãos, quando converte as águas em sangue, o que acontece? Não vai ter mais vida nas águas. Sim. Os peixes morrerão. As pessoas vão ter sede, né? Para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Ou seja, irmãos, eles vão pregar com uma veemência. O mundo todo vai estar com as câmeras, né, viradas para as duas testemunhas. Porque agora, elas... pensa com a velocidade da tecnologia que temos hoje, quer dizer, facilmente todo mundo pode ser conectado e ouvir o que está acontecendo. Aí, pastor Bernardo, quando está caminhando para o final da tribulação, aí eu posso ver o segundo anjo tocando a trombeta. E eu consegui ligar esse efeito, esse ato aí do segundo anjo com as duas testemunhas aqui na terra. Como assim? As duas testemunhas vão dar ordem e o anjo vai tocar a trombeta e acontece. E foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardente em fogo e tornou-se em sangue. Olha só, em sangue, a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar e perdeu-se a terça parte das naus. Ou seja, você vê que elas têm o poder de transformar água em sangue. Só que se já tem um anjo que já vai tocar a trombeta para isso acontecer, é mais fácil ela dizer, dar autoridade, né? É verdade? Falar, ó, vamos transformar água em sangue. E o anjo tocar a trombeta, vai lançar algo no mar, né? Um grande monte aí, ardendo em fogo. E aí as águas vão se tornar em sangue. Isso é muito forte, irmãos. Muito forte mesmo. Deixa eu ver aqui. O pessoal está aí conosco, né, acompanhando a gente aí, que maravilha. Vamos lá. Olha só o que diz esse versículo que pastor Apocalipse 11, do 7 ao 9. Aqui que é quando acabarem o seu testemunho, ou seja, quando elas acabaram de pregar, já converteu já nos 144 mil. O pessoal está sem chover, aquela seca brava. Aí a besta que sobe do mar, do abismo, né? Melhor dizendo, lhes fará guerra. Quem que é, gente? O anticristo. E vai vencer, vai matar as duas testemunhas. Está aí na Bíblia, gente. Está bem aí na Bíblia aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui para ver a referência. Apocalipse 11, do 7 ao 9. Tá? Deixa eu dar mais um zoom aqui. Davi, quando ele vai desmatar, ele vai pensar que acabou, tem poder sobre eles. Veja o milagre que fizeram, mas eu consegui acabar com eles. Aí, sem saber a continuação, a continuidade, né? Opa, com certeza. E aí, meus irmãos, pastor Bernardo, o anticristo vai achar que venceu, né? Como o senhor bem colocou, né? Ele vai lutar contra ele, porque a mídia, irmãos, a irmã Deverin, Edivane, a mídia televisiva, você vê vários canais, vai estar ao vivo publicando isso simultaneamente. Sim. E aí, então, o anticristo vai levar para ele toda a glória. Olha, eu consegui matar as duas testemunhas que estavam causando caos, que fez parar de chover, fez a água virar sangue, fez desses fogo do céu consumir as pessoas. Olha só. Só que mal sabe... mostrar que eu tenho mais poder que eles, olha, eu acabei com eles. Mal sabe o diabo que eles prepararam já 144 mil que vão pregar no lugar dos dois. Só que aqui, o que diz aqui, pastor, no versículo 8, ó? Eles já gerão seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. Hoje, irmãos, em Israel, pasmem os senhores que estão acompanhando. Infelizmente, Israel, irmão, tem um monte de ativismo lá. Infelizmente. Onde se concentra a maior parte de essa onda aí da bandeira do arco-íris em Israel. Será, nessa época, uma Sodoma. E, através das duas testemunhas, muitos vão se converter. Mas, olha só, bem na onde ali, Cristo foi crucificado. E aí, olha o que diz aqui, irmãos, no versículo 9. E os homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão seus corpos. Como, pastor Bernardo? Como que os homens de vários povos, tribos e línguas
e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio. Como isso vai acontecer? Sabe me dizer? Através das tecnologias que temos hoje, muito fácil, todo mundo pode ver em poucos minutos, que ele vai fazer publicidade de como que ele venceu, como que ele conseguiu acabar com os testemunhos. Muito bem, pastor Bernardo. O senhor tá afiado, hein? Nem precisava falar aqui, o senhor já tá... Pastor Bernardo é o homem da escatologia, viu, meus irmãos? Obrigado, meu pastor, mas eu admiro muito a graça que Deus te deu. Vamos lá, então. Obrigado, meu querido. Muito bem, irmãos. Então, feito isso, gente, o que acontece? Aí vai vir agora a mão de Deus. Deus, irmão, sempre vai vencer a batalha. O diabo pensa que venceu, mas só por um tempo. Por quê? A Bíblia diz aqui, ó, que depois vai ficar na praça durante 3 dias, né? 3 dias e meio, tipificando exatamente o primeiro período da tribulação, que são 3 anos e meio, num simbolismo, né, pastor Bernardo? Olha o que diz aqui o próximo versículo. O versículo Apocalipse 11, né? Deixa eu dar um zoom aqui agora, porque agora ficou menorzinho. Vamos lá, pronto. Olha aí. 11:10. Marcou aí, minha irmã? Divânia, é pecado desejar que o Senhor Jesus venha logo? Não é não, Divânia. Tem um versículo que fala assim: ora vem, Senhor Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É o desejo nosso, né? Que ele venha. Desejo da igreja, né? Desejo da noiva. Exatamente. Mesmo porque quem ficar aqui terá uma oportunidade de salvação, mas muito cruéis, né? Seria bom eles aceitarem hoje, né? A época da graça, porque na época do reino vai ser cruel, não vai ser fácil, não. Mas haverá oportunidade. Então não é pecado você falar, ora vem, Senhor Jesus, tá bom? Muito bem. Porque até Apocalipse fala isso, né? A noiva e o espírito falam, ora vem. Quer dizer, o desejo da noiva e o desejo do espírito, né? Muito bem, irmã missionária Iraci Maranata. Creio que através da internet. Muito bem, muito bem. É isso mesmo. Olha aí que legal. A internet, na verdade, vai ser o meio pelo qual isso vai acontecer. Porque a TV hoje em dia já tá ultrapassada, né? Hoje o pessoal tá tudo no smartphone, só no celularzinho, né? Muito mais rápido. Mas vai usar os meios de TV, vai usar os meios de satélite, internet, para poder alcançar. E aí sim, olha o que acontece, pastor Bernardo. O pessoal tudo contente, e os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros. Olha só como é que o povo é cruel, né, gente? Cruel. Porquanto esses dois... Olha, mesmo vendo o poder de Deus se manifestando, mesmo vendo a água, o mar transformar em sangue, as pestes pegar o povo, pessoas morrendo pela autoridade das testemunhas, e mesmo assim o povo vão trocar presente, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Você percebe que eles vão estar em Israel, mas eles vão atormentar todos os que habitam sobre a terra, gente. Olha só, eu até me arrepio aqui, irmãos, de ver o poder que vai ser dado às 2 testemunhas. Aí vem, então, aqui, para a gente encerrar, o versículo chave, né? Apocalipse 11:11. E depois daqueles dias, daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, aleluia, vindo aleluia, de Deus, entrou neles. Aleluia. E puseram-se sobre os seus pés. Aleluia. E caiu grande temor sobre os que o viram. Meu irmão, eu tava até falando em mistério aqui, meus queridos. Aleluia. Meu Jesus, você imagina a cena, o pessoal contente porque mataram a testemunha e de repente, depois de 3 dias e meio, as câmeras filmando, eles veem os 2 se levantarem sobre os seus pés, as 2 testemunhas se levantando, e aí caindo um tremor sobre eles, e aí, irmão, Deus não tem o culpado por inocente, gente. Deus é amor, mas também é justiça. Ele é amor, mas também é justiça. Olha só, aquilo que o homem... O diabo também viveu a mesma coisa na cruz, né? Quando Jesus estava lá, ele fez a festa, acabou, e matei, Jesus morreu, mas depois de 3 dias, ele assustou. Exatamente. Jesus vivo. Jesus ressuscitou. Aleluia.
Ô, glória. Exatamente. E aí, irmãos, é aquele negócio. Há caminhos que para o homem parecem ser direitos, mas o fim deles são caminhos de mortes. O que acontece em seguida? Aí vem o Apocalipse capítulo 11, versículo 3. E naquela mesma hora houve um terremoto e caiu a 10ª parte da cidade. Aleluia. E no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram muito atemorizados e deram glória a Deus do céu. Eu fico imaginando, pastor Bernardo, as duas testemunhas subindo e o chão tremendo, pessoas Aleluia. morrendo, a cidade sendo destruída, uma 10ª parte dela sendo destruída, o povo todo com medo e confessando a Jesus como A o seu cidade Salvador. de Jerusalém, né? A cidade de Jerusalém. Isso. Eu fico... Bom, isso é muito forte, muito forte, muito forte. Eu acho que ficou mais claro que é isso aqui, acho que não tem como explicar, pastor Bernardo, acho que ficou bem claro. E eu quero aqui agora deixar a minha tese. Sim. Meus irmãos, na minha humilde opinião, tá bom? É a minha opinião agora, tá? Eu acho que as duas testemunhas não são nem Moisés e nem Elias. Tá? Ô, pastor, mas como assim você pregou até agora falando que é? Irmãos, na verdade, eu acho, na minha opinião, que virão duas pessoas na autoridade e no poder de Moisés e Elias. Mas como assim, pastor? Eu concordo, pastor, porque a Bíblia diz com espírito. Exatamente. Isso não quer dizer que fisicamente, com espírito. Tá, irmãos, mas colocando aqui a minha opinião, baseado na Bíblia, tá? Amém. Baseado na Bíblia. Eu acho que virão dois homens, isso eu não estou descartando, virão na mesma autoridade, repito, de Moisés e Elias, fazendo chover fogo do céu, o mar formando em sangue, mas não será, na minha opinião, propriamente dito, Moisés e Elias. Por quê, irmão? Vamos aqui rapidinho no raciocínio aqui, bem rápido, bem lógico. Por que não vai ser? Porque Elias, ele não foi arrebatado? No céu, irmãos, no céu não pode entrar um corpo mortal. Sim. Elias, consequentemente, passou por uma transformação. Porque o nosso corpo não tem, esse corpo mortal nosso, não tem capacidade de chegar no céu, mesmo porque o céu não é carne nem sangue. Não tem como Elias estar com o corpo, assim, eu estou falando isso baseado no que eu já estudei, não tem como Elias estar com o corpo dele, até hoje, mortal, no céu, não tem como, pastor, onde ele vai estar? Sim, não tem. Entendeu? Eu não estou falando que Deus não tem o poder de guardar Elias lá com um corpo mortal, gente. Opa! Eu estou dizendo, meu irmão. E também a Bíblia diz que eles vão morrer. Como que, se eles já têm o corpo glorificado, vão morrer de novo? Então, Giovanni, estou ao vivo aqui no canal do pastor Bernardo. Entra aí depois, tá bom? Então, pastor Bernardo, o que acontece? Na minha humilde opinião, Elias, não tem como ser Elias, porque Elias foi arrebatado. E para ele estar no céu, o corpo dele não pode ser um corpo... Os irmãos concordam comigo? Não pode ser um corpo mortal, tem que ser um corpo imortal. E se for imortal, ele vier na terra, ele não vai morrer. E se ele não vai morrer, não vai se cumprir a profecia que diz que as duas testemunhas morrerão. Sim. Certo? Certo. Ponto final. Agora, vamos aqui para a Bíblia aqui, para resumir aqui bem rapidinho. Olha o que diz aqui, meus irmãos. Deixa eu pôr aqui a parte mais... Olha aqui. Muito bem. Vamos agora para... Antes de eu ler aqui, eu quero ler aqui com vocês. Deixa eu ver aqui. É muita Bíblia aqui agora, hein, pastor Bernardo? É isso. É isso que é importante, porque devemos provar na Bíblia, né? Agora, vamos aqui, meus irmãos, olha só. Judas 1:9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, ou seja, Moisés, de fato, ele morreu. Certo, gente? Isso não tem dúvida, pastor Basílio? Não tem dúvida.
o nosso pastor Moisés morreu, certo? Sim. Não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Houve uma luta com o diabo lá. Eu creio que Deus guardou o corpo de Moisés por um propósito. Porque se o povo encontra o corpo de Moisés, com certeza faria uma estátua para ser adorado. Isso com certeza. Então, Sim. Deus escondeu o corpo dele, mas de fato Moisés morreu. E se ele morreu, irmão, olha o que diz a Bíblia aqui, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 17 ou 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, fica uma pergunta: como pode Moisés ser a testemunha, sendo que ele morreu? Se quando trocar a trombeta, os que morreram vão primeiro, é os que vão ressuscitar? Depois nós estivemos vivos. Então, as duas testemunhas só vai vir, irmãos, depois que aconteceu o arrebatamento. Se acontece o arrebatamento, Moisés também vai ressuscitar. E se ele vai ressuscitar no corpo imortal. E o corpo imortal, Moisés não pode ser a testemunha, porque ele não vai poder morrer de novo. Porque ele já está num corpo imortal. Entendeu? Tem pregações que falam que Deus está guardando o corpo de Moisés. Tipo, como é que chama aquele negócio que faz o corpo ficar mais tempo conservado? Como os egípcios fazem, né? Embalsava, mas tem um nome lá. Embaçalar, sim. Tem um nome que faz o corpo ficar mais tempo. Eles dizem que Deus está colocando essa matéria em Moisés, acho que é Profol, coisa assim, para manter o corpo de Moisés. E aí Deus vai fazer ele reviver, que eu também acreditava nessa teoria, reviver para, assim como fez com Lázaro, fez com a filha de Jairo, fez com o filho da viúva Naum, faria também com Moisés. Mas não tem cabimento porque Moisés morreu há muito tempo. Como que Deus vai guardar tudo isso aí para acontecer o arrebatamento, para Moisés vir no corpo de novo mortal, para morrer de novo? Então, baseado nisso, eu fico formal. Obrigado, Marlene Pereira. Formal, isso mesmo. Então, gente, Moisés está no formal de Deus, segundo algumas teorias aí. Mas eu acredito que virão duas pessoas, assim como veio João Batista no espírito de Elias, virá também duas pessoas, uma virão no espírito de Moisés e a outra no espírito de Elias, para concluir essas profecias aí das duas testemunhas que está em Apocalipse. Eu também concordo com isso, pastor. Também vejo com essa visão. Então, por aqui nós fechamos a nossa live de hoje, o assunto sobre as duas testemunhas. Se ficou alguma dúvida, pode perguntar, que o pastor Bernardo vai responder com toda certeza. Sim, vamos responder sim. Se tem uma pergunta, continua escrevendo mesmo depois da live. Vamos ver e vamos responder a sua pergunta. Olha, foi uma grande bênção estar com o homem de Deus, o pastor Rodrigo Dias. Nós entendemos que o que os testemunhos vão fazer e quando eles vão vir e quem eles são de verdade. Então, foi muito claro entender esses aspectos, mas se ficou ainda uma dúvida, você pode sim perguntar, nós vamos responder. Amado, Deus não mente, o que ele fala se cumpre. Então, o que ele prometeu vai se cumprir sim. E brevemente vai se cumprir. O bom é que nós não vamos estar aqui, nós vamos estar já lá, na festa com o Cordeiro, e aqui na Terra essas coisas acontecendo. Obrigado aí. Obrigado, irmã Vanderleia, tá bom? Pelo elogio, Deus abençoe, minha irmã. Eu aprendi isso com o pastor Bernardo, né? O pastor Bernardo é uma benção. Deixa eu ver aqui, irmãos, a Rafaela Pereira. Então, pastor, será alguém nunca visto? Alguém que não é citado na Bíblia? Então, minha irmã, Rafaela, boa pergunta. A gente não sabe
Porque João Batista ele foi citado na Bíblia e ele veio no espírito de Elias, né? Muito bem, bem. Só que, na minha modesta opinião, quando a igreja for arrebatada, virão duas pessoas. Agora, será que são duas pessoas da Terra que vai ser capacitada para isso? Será que Deus vai mandar do céu? Aí são mistérios que não dá pra gente responder. O que dá pra gente responder, na minha opinião modesta, é que serão duas pessoas que vão estar no mesmo espírito de Moisés e Elias. Porque não pode ser Moisés, porque ele morreu. Se ele morreu, ele vai no arrebatamento ressuscitar, e aí o corpo vai ficar imortal, não tem como ser testemunha. E Elias também não pode ser, porque no céu não tem como entrar carne e osso. O corpo dele foi transformado, porque Deus ele deve ter mudado algo no Elias. Pode ser que aconteça dos dois vir? Para Deus, irmãos, eu não, nada é impossível, mas eu fico com uma teoria mais lógica, que serão duas pessoas que vão vir na unção de Moisés e Elias, pastor. Tem uma pergunta aqui. O profeta David afirma ser Elias. O pastor acredita nisso? Sim, nós estamos afirmando que é Elias. Só não estamos. Eu, né? Não sei o pastor Bernardo, né? Ele não falou ainda, mas eu particularmente, afirmo que é Elias, mas não Elias. Vai ser alguém que vai vir na mesma unção de Elias, o mesmo poder. A pergunta de Libenai é: há um profeta, parece africano, o nome dele é David Oar. Ele disse, esse profeta está dizendo que ele é Elias. O pastor confirma isso? Não tem como, porque a igreja está aqui na terra, irmãos. É bem claro, só vai acontecer esse evento das duas testemunhas quando a igreja for arrebatada. Enquanto isso, irmãos, esquece testemunha aqui na terra, não tem. Possa ser, talvez a irmã está perguntando se esse profeta Davi pode ser Elias quando a igreja foi. Aí só se ele ficar aqui no arrebatamento, né? Aí não tem lógica, tá vendo? Não tem lógica. Como é que você vai ser um profeta que é a testemunha e não vai ser arrebatado? Vai ficar aqui na terra? Não tem lógica, entendeu? E tanto é que o poder que elas vão ter são poderes sobrenaturais. Eu não duvido que Deus pode mandar. Disse, né? A manifestação do testemunho não será antes do arrebatamento, né? Será depois do arrebatamento. Exatamente. Se ele já está se manifestando agora, e cadê o Moisés agora? Se ele é Elias, o Moisés está onde? Exatamente. Olha o Alessandro. Pastor Abreu disse que o corpo de Elias foi trasladado. É verdade, com certeza. Foi trasladado. E eu te pergunto, Alessandro, onde está o corpo de Elias? Ele foi com o corpo e tudo para a glória. Ele e Enoque. Entendeu? Então, se fosse Elias, Enoque também teria que ser, porque Enoque foi da mesma forma levado ao céu. Então, na minha humilde opinião, fica assim: duas pessoas que virão no poder de Moisés e Elias. E eu acho não, serão judeus, né, pastor Bernardo? Serão judeus. Então, porque também, no tempo, a evangelização do mundo será mais dado ao Israel, né? Porque será o tempo do Israel. Mesmo 144 mil não serão das nações, né? Serão israelitas. Isso, 12 mil de cada, segundo informações, 12 mil de cada tribo, né? Que dá os 144 mil. Sim. E você vê que, pastor Rodrigo, mas possa ser que as duas testemunhas estão em nosso meio, irmão, do jeito que as coisas estão andando aí, sinais para tudo que é lado, eu não duvido, mas nós não podemos afirmar, porque isso quem sabe é só Deus. O tempo, a hora. A manifestação deles será depois, né? Eles podem estar no nosso meio, exatamente, mas não se manifestando agora, porque vão se manifestar no tempo, né? No tempo exato. Eu acredito, pastor Bernardo, que não seja alguém que vai vir do céu do além, não. É alguém já nascido, criado lá no meio do povo Israel, que vai se tornar, no momento em que a igreja for arrebatada, vai receber esse poder para então atuar como as duas testemunhas. Sim, porque a Bíblia confirma que eles vão morrer. Se vão morrer, quer dizer, também nem serão, né? Entendeu? Por que tem que ser Israel? Porque Israel rejeitou a Cristo. Então,
No arrebatamento, quem vai subir é a igreja. Aqueles Sim. que rejeitou a Cristo não vai subir, né? Então tem essa questão aí. Mas E também depois do arrebatamento será mais o tempo do Israel, né? exatamente, Não será o tempo da igreja, mas será o tempo do Israel. exatamente. Muito Olha lá, obrigado, meu pastor. nós acabou a live em cima da hora, certinho, hein? Nem mais nem menos, hein? Ok, é isso mesmo. Muito obrigado, meu pastor. Agora vamos orar a Deus, porque há pessoas que estão nos ouvindo aqui, talvez ainda não entregou a sua vida a Jesus. Amado, o que Deus disse vai certamente se realizar. O desejo de Deus não é que você passa nesse momento da grande tribulação. Sim, pode acontecer. Pode acontecer. É que há pessoas que podem até ficar, mas o desejo de Deus não é que você fique, porque as pessoas que vão ficar vão ter essa graça do evangelho do arrependimento, mas vimos também as reações das pessoas, né? Como é que o mundo vai receber esse evangelho? Por isso, o momento ideal é esse. Você pode receber Cristo sem passar nesses momentos de sofrimento que o mundo vai passar. Por isso, o pastor vai orar para nós agora, entregando a nossa vida a Cristo Jesus. Se você já está em Cristo Jesus, ele vai pedir que o Senhor nos fortaleça e permanecendo até a vinda do noivo. Sim, pastor, se pode orar para nós. Você que está voltando, você que está distanciado, você que está até mesmo, não, pastor, eu não aceitei a Cristo. Aceite ele hoje. Escreva aí, na linha do tempo agora, isso, o teu nome. Pastor, estou aceitando a Cristo, estou voltando. E vamos orar por você, tá bom? Senhor meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos por cada irmão, por cada irmã que está conosco aqui ao vivo e também aos irmãos que vão ouvir depois esta live. Que elas possam também, Pai, crescer na graça e no conhecimento, meu Senhor. Pai, aquilo que nós não conseguimos expressar esta noite aqui, que o teu Espírito Santo possa expressar em cada coração. Meu Deus, escreva o nome deste irmão e desta irmã no livro da vida nesse exato momento, meu Pai. Esse irmão que está voltando, esse irmão que está te aceitando, o céu está em festa, Pai, porque sabemos que em breve a tua igreja será arrebatada. E eu quero crer, meu Pai, que este irmão, esta irmã, subirá conosco para o arrebatamento da igreja. Oh, meu Deus, como diz a tua palavra também, no livro de 1 Tessalonicenses, meu Pai, 4:18, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Ó, meu Pai, nós te louvamos, te bendizemos. Obrigado, meu Deus, por cada irmão, por cada irmã que esteve conosco aqui nesta live, em um teu nome, Senhor. Eu te louvo também pela vida do pastor Bernardo, continua abençoando o canal dele, Pai. Abençoa também a minha vida, o meu canal, dá o crescimento em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Oh, glória. Muito obrigado, meu pastor. Muito obrigado. Olha, o Amém. pastor Rodrigues tem a oração de madrugada que eu amei muito esse programa. Eu estou a amar muito até os vídeos que o pastor colocou, muitos vídeos sobre escatologia. Só o formato, as coisas que ele colocou, olha, me encantou muito. Vai lá, assiste, compartilha. Há vídeos que são muito curtos, mas muito bom, com uma qualidade muito boa. Vai lá. Amém, pastor. Se inscreve, principalmente compartilha e deixa sempre seu like. Muito deixa eu explicar, obrigado, meu pastor. Sim. Deixa eu explicar para os irmãos bem rapidinho. É que assim, irmãos, o canal Pastor Rodrigo Dias, ele estava com os problemas, né, de ranqueamento do YouTube e tudo mais. Então ele ficou mais para questões escatológicas. Tudo que envolve escatologia, terremoto, vulcão, tecnologia, é no canal Pastor Rodrigo Dias. Agora tem um canal novo, que é o canal Povo de Deus. Povo de Deus. Esse canal é um canal só para devocional, estudo e oração. E todo dia à meia-noite, pastor Bernardo, nós temos lá uma oração com os irmãos. Eu sempre, quando posso, estou ao vivo. Hoje mesmo, eu vou estar ao vivo lá com os irmãos à meia-noite. Mas esse canal não consegue achar na busca.
do YouTube. Se você colocar aí Povo de Deus, não vai encontrar. Para você achar ele, tem que escrever canal Clamor do Cristão, que era o ok. que era o antigo nome dele, porque ainda o YouTube não fez essa mudança. Essa mudança, ok. Ele tá com o nome Povo de Deus, mas se você digitar Povo de Deus, não vai achar. Digite assim, ó, canal Clamor do Cristão, você vai achar o canal Povo de Deus. Acho que deu para entender, né? Deus E a abençoe Marlene disse vocês. também que não encontrou. Mas agora, Exatamente. com essa explicação, vai encontrar facilmente. Clamor, Marlene, coloca assim, canal Clamor do Cristão. Já aparece na hora, canal Povo de Deus, você clica, já vai entrar lá. Meia-noite eu vou estar ao vivo lá com os irmãos, pra gente orar, tá bom? muito obrigado, meu amado pastor. Muito obrigado pela presença de todos que estavam na live. Muito obrigado por todos que se inscreveram, por todos que deixaram seu like, por todos que compartilharam, todos que comentaram. Que Deus continue abençoando as vossas vidas. E todos os dias também, no Telegram, eu tenho um programa que eu chamo de Começando o Dia com Deus. A primeira pessoa que você começa com ele o dia é Deus. 30 minutos de oração para começar o dia com Deus. Esse é só para as pessoas que querem orar. Lá você tem que entrar através do meu celular e mandar a mensagem. Eu consigo te incluir lá, ou vou deixar o link na descrição desse vídeo. Pode facilitar a pessoa também entrar e orar conosco durante 30 minutos, todos os dias, durante 30 minutos. Ok, meu pastor, que Deus continue abençoando a sua vida. Isso é uma grande bênção de Deus. Sempre quando o pastor está aqui no canal, sempre deixou uma grande bênção. Continua a ser essa bênção. Amém, de meu Deus, amado. em nome de Cristo Jesus. E eu também agradeço a cada irmão que veio lá do grupo aqui conosco fazer a live com a gente, né? Obrigado, viu, irmãos, meus queridos? Muito obrigado. Eu amei a presença deles. Que Deus continue abençoando cada um que vem do canal do Pastor Rodrigues, que está conosco aqui nessa live. Esse canal vos pertence como o canal do Pastor Rodrigues vos Bem-vindo. Muito obrigado. Lembrando que vocês moram no nosso coração e não pagam aluguel. Oh, glória. Amém. Muito obrigado. E não esqueça, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Amém. Permaneça abençoado.